Calma, corneta. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para a gente bater o nosso bate-papo semanal. Dessa vez eu queria conversar com vocês e, na verdade, fazer algumas perguntas e tentar, junto com você, chegar a algumas conclusões. Mas antes eu queria pedir a você para de antemão deixar o like aí nesse vídeo, aproveitar também se inscrever no canal, clicar ali no sininho para ativar as notificações, assim todas as vezes que sair um vídeo novo, você vai receber um aviso. Aproveita também, se você gostar desse vídeo, comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com um amigo. Eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui vai ser bastante interessante. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês vai determinar o rumo da nossa conversa. E é a seguinte: como nós tratamos os nossos ídolos? Mas antes da gente responder essa pergunta, é preciso que a gente entenda como nós construímos um ídolo. De uma forma em geral, nós construímos um ídolo através das suas conquistas, através de atuações históricas e através de vitórias épicas. Esses três primeiros aspectos são os aspectos mais naturais da construção de um ídolo, ou seja, o ídolo não se constrói naturalmente. São as conquistas que ele faz, são o resultado das suas ações que vai determinar que aquela pessoa se transforme em um ídolo. Mas nos dias atuais, existem outros aspectos que também ajudam a formar, ajudam a criar um ídolo. Por exemplo, a mídia, as redes sociais ou até mesmo a influência de outras pessoas. Algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo são muito novas e provavelmente não viram o Zico jogar, mas de tanto elas ouvirem os seus pais, os seus tios, avós, amigos, professores falarem da genialidade do Zico, elas passaram a ter o Zico como ídolo, mas elas não acompanharam o Zico, elas não viveram a época do Zico. No entanto, para elas, o Zico também é um ídolo. Agora que a gente já entendeu como um ídolo pode ser construído, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Quanto tempo dura um ídolo? Bom, para responder a essa pergunta, a gente precisa analisar duas coisas. A primeira delas é: esse ídolo continua jogando ou ele já parou de jogar? Se ele já parou de jogar, a gente precisa se perguntar qual é a sua relação com o clube. Ou seja, ele ainda continua trabalhando? Eu vou te dar um outro exemplo. O Juan, o nosso zagueiro, já parou de jogar e ele continua trabalhando no clube. Então, a sua identidade com o clube, ela se prolonga, ela permanece por mais tempo. O Leandro, lateral direito, parou de jogar há bastante tempo e até pouco tempo atrás trabalhava no Flamengo. Mas ele pode ter parado de jogar e não ter mais trabalhado no Flamengo, ou seja, a sua relação com o clube, ela não é mais a mesma, ela não continua. Exemplo, o Júlio César, goleiro, foi um ídolo do Flamengo, mas a sua identificação foi tão forte que mesmo não trabalhando no clube, ele continua sendo considerado um ídolo. Esse jogador pode também ter parado de jogar, mas antes de parar, ele se transferiu para um outro clube. E nessa transferência, a sua relação com o Flamengo pode não ter sido boa, tanto na sua saída, como também em algumas declarações que esse atleta fez em relação ao clube, em relação à torcida. Mais uma vez, um exemplo para você entender. Léo Moura saiu do Flamengo, foi para o Grêmio, fez algumas declarações que não foram muito felizes e ele manchou a sua trajetória no Flamengo. Esse ídolo que parou de jogar, ele tem uma vantagem. Como ele não está mais atuando, ele não tem mais a possibilidade de manchar a sua atuação, de criar alguma situação em que a relação dele com a torcida seja estremecida por um fato novo. A partir do momento que ele para de jogar, vai valer o que ele fez para trás. Os ídolos que nós temos hoje, o próprio Zico, o Júnior, o Leandro, o Rondinelli, o Adílio, o Pet, o Adriano, todos esses jogadores e muitos outros, eles mantêm a sua identificação com o Flamengo porque ao parar de jogar não deram nenhuma declaração polêmica e, além disso, eles não podem mais produzir nada que atrapalhe o vínculo de trabalho dele, a atuação dentro de campo com a torcida. É daquele ponto que ele parou
para trás, a sua longevidade como ídolo é muito maior. Mas, por outro lado, a gente tem aquele ídolo que não parou de jogar e muito mais, que ele continua jogando no clube. E aí a gente precisa fazer alguns questionamentos mais uma vez. O que esse ídolo entrega atualmente para a equipe, atualmente para o clube, atualmente para a torcida? Será que ele consegue manter o mesmo desempenho que o tornou ídolo? Pode ser que ele não consiga mais entregar tudo aquilo que levou ele a se transformar em ídolo. E aí, a gente vai exatamente para o que está acontecendo nos dias atuais e é o motivo desse vídeo. Mas antes, eu queria te dizer que a construção de um ídolo vai além dos seus resultados. Os resultados, é claro, trazem conquistas numéricas para o clube, troféu, melhora a condição do clube, mas também aumenta aspectos subjetivos, como, por exemplo, o carisma do clube perante as outras torcidas, perante a sociedade que aquele clube está inserido, quanto ele consegue agregar novos torcedores, encantar novas crianças e aí aumentar a torcida, o quanto aquele ídolo consegue vender camisa, vender produtos e esses produtos revertem-se para o clube de alguma maneira. Então observem que o ídolo, ele traz muitas coisas, não só conquistas, coisas materiais, mas ele também traz conquistas que são imateriais e que muitas vezes até são mais importantes do que aquelas conquistas materiais de um determinado troféu. Existem vários jogadores que já ganharam troféus e nem por isso se transformaram em ídolos. E existem outros jogadores que ganharam muito pouco e, no entanto, são considerados ídolos. Adriano, por exemplo, Adriano tem um título do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Petkovic também. Júlio César nem título brasileiro tem. No entanto, você não pode dizer que esses três ex-jogadores não são ídolos do Flamengo. Só que eles possuem um carisma muito grande, melhoraram a imagem do clube, conquistaram crianças e trouxeram valor positivo para o clube. E aí agora, falando dos ídolos que continuam jogando, mas que por algum motivo não entregam mais aquilo que um dia eles já entregaram, eu preciso te perguntar, por que nós perdemos a paciência tão fácil com esses jogadores que já nos entregaram tanto? Será que de uma certa maneira você não está sendo influenciado por um comportamento de manada? Você não sabe o que é isso? Vou te dar um exemplo e talvez você já tenha passado por essa situação e vai ficar mais fácil para você compreender. Já viu aquela situação em que você está no estádio e por algum motivo o treinador fez uma substituição que uma parte da torcida não gostou e uma pessoa começa a chamar ele de burro, outra pessoa começa a chamar ele de burro, daqui a pouco tem um grupo de pessoas chamando burro, burro. Você nem acha que ele é burro, você nem acha que o que ele cometeu foi um erro, você até concorda com a substituição, mas você se sente envergonhado de estar ali no meio de todo mundo e calado, e aí você se vê chamando o cara também de burro. Ou até fazendo a mesma coisa com o jogador. Por exemplo, no último final de semana, o Gabigol, por ter pedido uma grande quantidade de gols, foi xingado no estádio. Eu acredito, sinceramente, que algumas pessoas nem queriam xingar o Gabigol, mas porque tinha algumas pessoas ao lado influenciando esse comportamento, ele acaba sendo induzido a agir dessa maneira. Uma outra coisa que leva você também a ter um comportamento de manada é a rede social. É o grupo de WhatsApp, é ali uma postagem do Instagram, no Twitter. O clube coloca ali uma determinada postagem de um determinado jogador que ele pode não ter ido tão bem naquela partida e aí algumas pessoas abaixo começam a comentar xingando aquele cara, criticando aquele cara. E aí você nem pensa aquilo, mas você vê os 10 primeiros comentários, está todo mundo xingando. Você normalmente vai ter duas ações. Ou você não comenta, ou você vai e ali comentar algo parecido, aliviar um pouco na crítica, mas dificilmente você vai querer ser contrário à grande maioria, porque isso vai gerar um certo contraponto, você vai se colocar numa situação diferente
e as pessoas podem chegar até ali e argumentar com você que você é isso, que você é aquilo, sabe? Então as pessoas vão te classificar porque a sua opinião é contrária à da maioria ou de um determinado grupo. Um outro aspecto é a mídia. Quando você liga a televisão e você vê determinado repórter, determinado comentarista, até durante o jogo, falando mal de um jogador, você nem achava que aquele jogador estava jogando mal, mas porque aquele determinado comentarista que você gosta falou mal daquele jogador, aquilo vai influenciar você. Então esse comportamento de manada tem atrapalhado muito o time do Flamengo e tem atrapalhado muito os jogadores do Flamengo. Eu vou citar aqui 3 jogadores para que você consiga compreender melhor tudo que eu estou falando. O primeiro é o Diego Ribas. Você sabe quando o Diego chegou no Flamengo? O Diego Ribas chegou no Flamengo em 2016. Há quanto tempo nós não tínhamos um jogador que atuava por tanto tempo no mesmo time ou até no Flamengo? O Diego tem 200 jogos pelo Flamengo, 30 gols e mais de 20 assistências. A mais famosa delas nos deu um título de Libertadores. O Diego tem de conquistas a Libertadores da América, 2 campeonatos brasileiros, 2 vice-campeonatos brasileiros, Supercopa do Brasil, que são 2, e uma Recopa Sul-Americana. Um outro exemplo é o Diego Alves, que falhou no jogo contra o Resende e todo mundo está criticando. O Diego chegou ao Flamengo em 2017 e já tem mais de 170 jogos pelo Flamengo. Ele já é considerado um dos maiores goleiros da história do Flamengo. Sabe esses títulos que eu acabei de falar do Diego Ribas? O Diego tem os mesmos títulos. E olha que eu não estou nem falando de campeonato carioca. Então será que o Diego não merece um tratamento melhor por parte da torcida? Um goleiro que já entregou tanto para o Flamengo, outros goleiros que entregaram muito menos tiveram um pouco mais de paciência por parte da torcida. E por fim, o Gabigol. O Gabigol chegou ao Flamengo em 2019, tem mais de 150 jogos pelo Flamengo e mais de 110 gols. Já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro várias vezes pelo Flamengo, já foi artilheiro da Copa Libertadores pelo Flamengo, já foi eleito 2 vezes o Rei da América pelo Flamengo. Me diz aí você, que jogador ou que centroavante tem um desempenho parecido com o Gabigol nos últimos tempos? Não tem. Simplesmente não tem. O Gabigol está batendo ou está igualando resultados do Zico. E, no entanto, a torcida está xingando o Gabigol. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Se o Rondinelli jogasse hoje, você xingaria o Rondinelli. Se o Zico jogasse hoje e ele perdesse um pênalti, você xingaria o Zico. Se o Júnior jogasse hoje, se o Pet jogasse hoje, se o Adriano jogasse hoje, você muito provavelmente xingaria esses jogadores. Isso não faz sentido. Na boa, você precisa se tratar. Se você lida dessa maneira com o jogador do Flamengo, jogadores que deram tanto para o Flamengo, alguma coisa está errado. Se esses jogadores que deram tanto para o Flamengo são tratados dessa maneira, como a gente vai tratar os outros? Os jogadores terão que ter muito mais conquistas para que a gente trate-os melhor. Só que isso é muito difícil. Se você trata dessa maneira os jogadores atuais, como é que você vai tratar os jogadores que já passaram pelo Flamengo? Você vai tacar pedra na rua, porque eles não conquistaram o que esses jogadores conquistaram. Eu não estou aqui para defender jogador. Eu não estou aqui para dizer como você tem que tratar o jogador ou como você tem que torcer. O que eu quero, na verdade, é fazer você pensar. Se você usa a tua rede social, o teu WhatsApp e vomita o teu ódio sem pensar, sem analisar, conquistas recentes, não estamos falando de conquista de 10 anos atrás, estamos falando de conquista de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você não tem essa capacidade, você tem algum problema. Não é possível. Você precisa se tratar, cara. E aí, esses jogadores que já passaram de uma certa idade, que não estão entregando mais o desempenho que você gostaria e você já acha que ele tem que parar, eu preciso perguntar para você,
Qual é a melhor forma de parar? Eu tenho certeza que não é você que vai ter essa resposta, é o jogador. Mas antes disso, eu preciso perguntar para você, e como você vai substituir esse jogador? Será que o jogador que vier vai ter o mesmo desempenho? Será que o jogador que vier vai conquistar as mesmas coisas ou mais? Será que o jogador que vier vai ter o mesmo carisma? Vai conseguir botar a marca do Flamengo mais alto do que os jogadores que você quer que saia, que pendure a chuteira, que saia do Flamengo? Será? Quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo? Então, antes de você pedir para o jogador sair, pensa. Talvez aquele jogador com um pouco mais de empenho, com um pouco mais de apoio, com um pouco mais de incentivo, ele possa entregar algo a mais. A gente sempre reclama que o jogador não tem identificação com o clube. E quando você tem jogadores com identificação, você está expulsando ele. O que eu estou dizendo para você, nisso tudo, para finalizar esse vídeo, é que é possível cobrar sem ofender. É possível cobrar mais desempenho, é possível cobrar mais eficácia, mais qualidade, sem ofender. Bom, pessoal, essa era a conversa que eu queria ter com vocês. Esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu gostaria. Como eu te falei, eu não estou aqui para determinar como você quer jogar, mas isso me incomoda ver como alguns torcedores do Flamengo reagem. Eu acredito que a gente pode tratar melhor os nossos ídolos, pode tratar melhor jogadores que nos deram conquistas que há muito tempo a gente esperava. Se você concorda, se você discorda, beleza, coloca aí nos comentários a sua opinião. Se você acha que eu tô certo, que mais pessoas deveriam assistir esse vídeo, me ajuda, manda esse vídeo para um amigo. Vamos conversar mais sobre o Flamengo. Juntos a gente consegue sempre fazer o nosso clube o maior de todos, maior do que ele já é. Beleza? Forte abraço para vocês, saudações rubro-negras e nos vemos no próximo vídeo.